que o escândalo do Banco Master envolvendo a Vivi Barsi e o Alexandre de Moraes ultrapassou todas as medidas cabíveis de suportar uma realidade que é surreal. Eu acho que o brasileiro está ficando amortecido com a sucessão de notícias de corrupção envolvendo ministros do STF. Porque é uma piada. Nenhum escritório de advocacia do mundo, não é do Brasil, do mundo, faz um serviço de 130 milhões de reais, sei lá quantos milhões, dá uns 30 milhões de dólares, uns 20 e tantos milhões de euros, para simplesmente fazer um serviço de lobby para um banqueiro sabidamente corrupto que é julgado por esse mesmo juiz, por essa mesma Suprema Corte. Isso é indecente, isso é imoral, isso é criminoso e está debaixo dos narizes de todas as pessoas. O que eu acho mais surreal que essa notícia é não haver uma reação brutal, incisiva contra o senhor Alexandre de Moraes. O que eu acho surreal é o senhor Alexandre de Moraes permanecer no cargo. O que eu acho surreal é não se abrir um inquérito contra o senhor Alexandre de Moraes, especificamente contra ele, especificamente contra a senhora Vivi Barsi, que é a sua laranja. Porque as relações diretas foram feitas entre Alexandre de Moraes e o próprio Vorcaro, como atestam as gravações dos prints de conversa que tiveram pelo WhatsApp. A véspera da prisão de Vorcaro, o Vorcaro estava acionando praticamente o seu advogado de defesa, que era o senhor Alexandre de Moraes. É indecente, é imoral. Eu acho que assim, a gente conta com a tibieza, com a covardia, com a letargia de atores institucionais, e a gente percebe que essa covardia, essa tibieza, só pode ser cumplicidade. O PGR não tomar uma medida drástica em relação a isso é cumplicidade, entendeu? A Procuradoria-Geral da República não fazer nada contra o senhor Alexandre de Moraes, não estabelecer um parâmetro de parar com esse sujeito. Agora, a gente só tem o Senado Federal. O Senado Federal não faz nada. Os outros atores institucionais defendem e passam pano. A direita, cada vez mais tíbia, fica se esfacelando, se engalfinhando numa guerra fratricida e está muito mais preocupada com os ataques da Michelle ao Flávio Bolsonaro, com a guerra da família interna Bolsonaro, com a guerra do Eduardo com o Nicolas, ou coisa do tipo, do que com um escândalo monumental. Ou seja, é absolutamente, e a grande mídia, com exceção da Gazeta e outros órgãos independentes que falam de maneira clara do que está acontecendo, endossa muito mais uma fala, um vídeo da Michelle Bolsonaro, a briga do Flávio, a questão da suruba dos Vorcaros, do que como uma coisa. Isso não é só suruba, isso não é só uma troca de favores sexuais, meu Deus, isso é corrupção da grossa. São 130 milhões de reais que a gente sabe que tem origem ilícita. É um homem que roubou do INSS, roubou de investidores, fez falcatruas mil e está enfiando no bolso de um juiz que não só agora é acusado de corrupção, mas como foi acusado de perseguir adversários, de fazer prisões indevidas, de censurar, de exilar, de pedir o linchamento absoluto, total e público de pessoas completamente inocentes, de senhoras com vidas na mão, com senhoras com rosários na mão, de um comediante, Bismarck, meu amigo, ficou um mês encarcerado numa solitária porque criticou o governo. Ou seja, um autoritário, um autocrata, um ditador, um homem que foi sancionado pela Lei Magnitsky, um violador de direitos humanos, que agora arranca 130 milhões do bolso do brasileiro através de um banqueiro sabidamente corrupto, sabidamente salafrário, que tem a disfarçatez de não indicar isso no seu próprio, na sua própria denúncia, entendeu? Na sua própria delação premiada. Ou seja, ele esconde o que todo mundo já sabe, porque quer poupar a todo custo os seus amigos do rei, aqueles que ele acha que podem dar salvo-conduto e conduzi-lo à liberdade. E é claro que ele tem que contar com o Alexandre de Moraes. É claro que ele tem que contar com o Alexandre de Moraes. Ele deu dinheiro para o Alexandre de Moraes fazer lobby para ele, meu Deus. A gente vive num país absolutamente inacreditável. Alexandre de Moraes, desculpa, não era para ser empichado, era para estar preso. Ou, no mínimo, um inquérito enorme na cabeça desse homem. E se tivesse vergonha na cara, teria que se licenciado o cargo, no mínimo. Entendeu? Era para ter um escândalo de proporções abissais no país. Era para esse país parar. Se fosse num país realmente democrático, se fosse uma república como os Estados Unidos, como a França, como a Alemanha, esse país parava inteiro. Assim, o juiz da mais alta corte recebendo dinheiro sujo de um banqueiro corrupto através da sua mulher, que é utilizada como laranja para esse mesmo juiz fazer lobby desse banqueiro. E aí o que acontece?
Nós fazemos comentários, e não precisa nem ser um grande comentarista para explicar e destrinchar o que está acontecendo, porque uma criança de 10 anos sabe que é extremamente errado um juiz que está encarregado de julgar uma pessoa, receber dinheiro vivo dessa pessoa para defender essa pessoa. Qualquer criança sabe que isso é corrupção. E se eu falar que é corrupção, eu corro o risco de ser preso por esse juiz, entendeu? Todos nós aqui, Mari, todos nós corremos risco de inquérito. A Gazeta do Povo, você, o Bob, todo mundo aqui corre o risco de entrar no inquérito porque a gente está contestando a majestade do senhor Alexandre de Moraes, que se coloca como Estado. É o doido do Luiz XVI reencarnado. L'État c'est moi. Se você me critica, você critica o Estado Democrático de Direito. Um homem que recebe dinheiro sujo de um banqueiro corrupto através da sua mulher, que tem um escritório de advocacia que é feito para fazer lobby de corruptos julgados pelo STF. O que é também uma tradição nojenta dentro do STF. Que é isso? Começou a ditadura do STF assim. As pessoas se esquecem. Começou com uma censura do Dias Toffoli, que eventualmente estava sendo acusado pela revista Cruzoé de usar, olha só que coincidência, a sua mulher para fazer lobby, e outros ministros também, não é? Usavam as mesmas perspectivas mulheres com escritório de advocacia para enriquecer, para fazer lobby de investigados e julgados pelo STF. Censurou a Cruzoé e disse que qualquer crítica legítima contra o STF seria um ataque às instituições, um ataque ao Estado Democrático de Direito. Se eu falar o que eu penso que deveria ser feito com o STF, eu vou preso. Se eu reiterar o que eu estou dizendo aqui, que Alexandre de Moraes cometeu um ato de corrupção, eu posso ser preso. Então tem que falar tudo do condicional. Mas o condicional é a realidade. É o que todo mundo está vendo. Entendeu? A gente está vivendo tal qual aquele conto magistral do Machado de Assis, que é o alienista. Entendeu? Você tem um louco que acha que todo mundo é louco, que vai prendendo todas as pessoas. Alexandre de Moraes prende todas as pessoas inocentes, só que o alienista tem uma lição moral no final. O médico louco, o psiquiatra louco, percebe, não é possível que se todo mundo é louco, e eu percebo que todo mundo é louco, o louco sou eu. O Alexandre de Moraes vai além da loucura. A sociopatia dele sabe do poder que ele tem, sabe da tibieza dos que estão em redor, sabe da conivência dos que estão em redor. Então ele age da maneira mais soberba do mundo, e ainda falando em justiça, ainda falando em democracia. Alexandre de Moraes é a pior pessoa que já passou na história da República. Mas ele não está sozinho. Ele passa por um momento, e eu acho que isso a gente tem que investigar sociologicamente, o que aconteceu para o Brasil ficar desse jeito. Talvez seja a questão lá da velha teoria, né, do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial. O homem cordial é cordial com o poder, é complacente com o poder, é conivente com os abusos do poder, porque quer alguma coisa em troca. Mas chegou um ponto de paroxismo. Chegou um ponto de outra lenda aparecer. O rei está nu. Todo mundo sabe que Alexandre de Moraes está nu. O rei corrupto e autocrata está nu. E ninguém faz nada. 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 Olhe com atenção. Em 5 segundos você vai esquecer de tudo o que acontece em Brasília. Pois é, tem muita gente poderosa querendo que as notícias saiam de campo. Mas aqui na Gazeta vamos fazer o contrário. Durante uma semana, vamos fazer nossa melhor oferta para novos membros. Queremos mais pessoas bem informadas no momento em que o país mais precisa. Se você ainda não tem acesso total ao melhor jornal do país, preste atenção. Você pode assinar agora 12 meses pagando só R$ 4,99 por mês. Um valor simbólico que vai destravar todo o conteúdo da Gazeta por um ano. Não perca tempo, porque a promoção vai ficar ligada por poucos dias. Gazeta do Povo, informa.